Pessoal do Projeto Simples, aqui é o Javier e hoje eu vou conversar com o Péricles Silva, um amigo de infância que teve a vida transformada por um assalto em Porto Alegre e que migrou para os Estados Unidos, teve uma carreira linda, hoje é aposentado, fazendo o que ama. É um grande cara e é uma linda de uma história no Projeto Simples. Cara, quero te agradecer, Péricles. Sabe que tu é um cara que eu tenho muito carinho, um cara que acho que talvez os melhores momentos da nossa juventude a gente passou junto, né? A gente era muito amigo, né? Melhor anos das nossas vidas, né? Exatamente, exatamente. Não tinha que É, pagar boleto, não tinha que pagar conta, né? não, é. A preocupação era só estar inteiro para poder jogar. É jogar, jogar, jogar. Mas bacana. Então, conta pra nós aqui, Péricles, de onde é que tu era do Brasil, onde é que tu é, e onde é que tu tá hoje, cara? Conta pra nós, pra que tá todo mundo curioso, cara. Sou uma salada de fruta, né? Porque eu nasci em Porto Alegre, eu fui com 8 meses de idade para Montenegro, aí fiquei lá até os 12 anos, depois voltei para Porto Alegre, e aí fui para São João, onde eu conheci tu, a Marione, o Ronaldo, que estava aí a semana passada também. E como a gente comentou, né, foi um dos melhores anos das nossas vidas e uma geração de ouro. Eu fico pensando, né, todo mundo, cara, todo mundo que saiu do São João, daquela turma, é empreendedor, assim, todo mundo continua lutando, continua fazendo acontecer. Parece que a gente continua jovem, né? Continua com as ambições, os sonhos de quando a gente tinha 12, 13, 14, 15, 16 anos. É. Não, mas tem muito a ver com a educação mesmo, eu acho. Acho que tu tocou num É, ponto importante. Aquela geração, e assim como não é só aquela, mas digo, aquele é, pessoal ali tinham talvez alguns inputs muito, muito bacanas. Que, claro, isso dá outro vídeo de tanta coisa que a gente tem para falar. é. É. Mas eu Mas, queria, eu queria então, entender um pouco. Desculpa. Então, foi a inspiração que começou no São João, né? Daquela agitação de coisas acontecendo, da ditadura militar caindo, foi de diretas já, tudo mais. Então, isso tornou uma geração muito inquieta, eu acho. E aí, aquele sonho de montar um negócio, eu uh, sou filho de engenheiro agrônomo, meu pai faleceu aos 15 anos, daí eu tive que fazer engenharia. Minha mãe falou que se eu não fizesse engenharia, não podia fazer o que eu gostaria, que era educação física. Acabei tendo que cursar os dois ao mesmo tempo, simultâneo, e entrei para o ramo que eu gostaria. Nunca trabalhei com engenharia. Eu nunca tive nenhum trabalho ligado com engenharia. Sempre foi ligado à saúde. Educação física sempre foi minha paixão. Aí eu fui trabalhar com o Sérgio Martins, que é o pioneiro, que é o dinossauro da academias em Porto Alegre. Entendi mais ou menos como funcionava o esquema de academia. Me vi não muito bem no ramo, porque eu entendi que era muito amador. Tudo muito, muito amador. Ele era um gênio. Ele trouxe para o Brasil uma coisa que não existia. Mas a parte financeira, a parte contábil, a parte de marketing, ele tinha ideias maravilhosas, mas nada ia para frente naquela época porque era muito desorganizado. Tinha salário de professor atrasado, tinha professor ganhando mixaria, que, salvo as exceções, João Batista, Anchieta, os top de linha, a maioria dos professores eram estagiários que ele pagava o mínimo. Pô, os caras que cuidam da saúde das pessoas, ganhar isso. Comecei a ir mais para a parte administrativa do negócio. Me tornei o braço direito dele, de estagiário. Eu, como o Ronaldo, trabalhei no Centro Gaúcho, trabalhei no Parcão, trabalhei em outras academias, mas com o Sérgio no Parcão, eu aprendi a parte administrativa, sem ter formação nenhuma. Nunca na vida estudei administração de empresas, mas comecei a me cercar, comecei a trazer para a academia do Parcão profissionais, um advogado de verdade, um contador de verdade, um profissional de administração de empresas, um diretor de vendas. E aí a academia de falida explodiu. Teve 6 academias em Porto Alegre e surgiu uma grande oportunidade para mim, que era vir para os Estados Unidos, a convite de um amigão meu que eu fiz lá na academia, que era um ex-médico do Grêmio, do Zanini, me convidou para trabalhar com antidoping, outra coisa que eu fiz na vida, né, trabalhando com controle de dopagem da CBF com ele, e a gente veio para os Estados Unidos
para trazer material esportivo de ponta, porque não existia na época essas bandas que botavam para medir a pulsação, por exemplo, que hoje a gente tem aqui, que mede temperatura, quanto dorme, essas coisas que são tecnologia hoje que a gente usa sem nem imaginar que na década de 90, no Brasil, não tinha nem, só importado. Então a gente trazia e aí começou a me dar mais dinheiro esses eletrônicos trazidos para uma linguagem mais chula, né? A muamba que vinha, me dava mais dinheiro que academia, ou que dá aula, qualquer coisa. Aí a gente montou uma importadora para legalizar. Começou amador, começou eu trazendo para academia, e aí outros amigos que tinham academia pediam, eu trazia na mala, aí a gente profissionalizou, a gente montou uma importadora. E no meio de 93, isso começou na década de 90, no início da década de 90, no meio de 93, eu provavelmente com essa importadora, nós estávamos na ponta para trazer material esportivo para quase todo o Rio Grande do Sul. E uma empresa americana me convidou para vir morar nos Estados Unidos, para ser o diretor de vendas dele para a América Latina. Eu falei não, eu estava recém-casado, eu casei em março, e o convite chegou no final de segunda semana de março. Para te ter uma ideia, eu tinha ido a Gramado, móveis colonéis de Gramado sob medida para o apartamento. Leva mais ou menos de 20 a 40 dias para entregar. Não sei nem qual é o valor hoje em reais ou dólar, mas era o preço de um carro. Todo nosso apartamento ia ser feito à mão com móveis de Gramado. E eu estava viajando muito para os Estados Unidos, indo e voltando, uma vez por mês, 2 vezes por mês. E eu experimentava aqui uma coisa que tu provavelmente sentiu quando chegou também, vindo dos Estados Unidos, do Brasil, tu para o carro, tu não precisa fechar as portas, tu anda na rua com Rolex, se quiser, e não tem problema. Não que eu use Rolex, mas exagerando. E voltei para o Brasil. Voltar para o Brasil tinha aquele medo. Não sei se o pessoal que assiste teu canal é da nossa idade, vai lembrar que toca fita, CD, tinha bandeja, lembra? Aí eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, uma viagem de 2, 3 dias, que eu ficava aqui 2, 3 dias, voltava, tinha reunião, voltava, e parei no antigo Cinema Coral, morava na Independência, na frente do apartamento. E aí parei no Cinema Coral, cheguei domingo de manhã, 6 da manhã, em São Paulo, meio-dia em Porto Alegre, almocei e eu e minha esposa, minha primeira esposa, a gente foi no cinema. Quando a gente está saindo do cinema às 8 da noite, meu carro está com o vidro arrebentado. E eu falei assim, putz, eu tô com a bandeja aqui na mão, os caras arrebentam o vidro do carro para tentar tirar uma coisa que nem tá lá, né? Quando eu cheguei em casa, tinha um fax. Para quem não conhece o fax, era o e-mail da Idade da Pedra. Um fax dos Estados Unidos, de 3 páginas, com um convite, com uma proposta muito boa para mim vir morar aqui. Visto, tudo mais. E eu tava com aquela fresco na minha cabeça do assalto do carro. Aí eu olhei para o apartamento, as coisas vão chegar daqui a 1 mês. A gente recém casou, começar a vida aqui. A gente sentou, conversou, eu e minha esposa, e a gente falou, não, vamos. Então, o meu ex-sogro recebeu, depois que eu estava morando nos Estados Unidos já, o que nós tínhamos comprado antes do casamento para decorar o prédio. Então foi louco, foi em 1 mês, a gente estava aqui já. E aí, chegando aqui, foi a decepção no início, porque era uma roubada. A empresa que me convidou faliu em 3 meses. Calma. Muita coisa, é rápido. Pô, tô aqui há 27 anos, cara. Tem É muita coisa, mas... Ok, eu tava deixando tu falar porque... Eu te juro, eu não conheço essa história, Péricles. A gente sempre foi muito unido, né? Muito próximo. A faculdade nos separou, né? A faculdade mandou cada um para um lado, né? Uhum. Exatamente. Mas eu te escuto falar assim, parece que essa tua história tá se misturando com a minha memória, por incrível que pareça, né? Muito bacana, cara, muito legal. Tá, agora, beleza. Então nós viramos essa página, graças a um assalto, então tu tá aqui hoje nos Estados Unidos, né? Então tu virou essa página. E aí, essa empresa que seria uma grande oportunidade para ti, no final não aconteceu, tu não conseguiu, não conseguiu vir trabalhar, é isso?
Não, eu vim trabalhar, trabalhei 3 meses, não recebi um centavo porque eles quebraram, e aí eu me vi aqui, tudo bem, estou com visto por eles por 2 anos, mas tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Trabalhar para alguém? Não, eu sou empreendedor, vou fazer alguma coisa. Aí veio a ideia de trabalhar primeiro com turismo. Eu trabalhei com turismo sem nunca ter trabalhado com turismo. Fui aprender. Eu tive um mês fazendo curso para tour guide, para guia turístico. Comecei a trabalhar de guia turístico. E aí surgiu uma coisa na minha cabeça. Cada vez que eu ia para o Brasil, no início dos anos 90, 94, por exemplo, eu não tinha como comunicar. E aqui tinha celular para tudo que é lado. Tu ia no Costco, tu ia no supermercado, né? Tu ligava para tua esposa e perguntava, vem cá, tá precisando de sabão? O que tá precisando? No Brasil, não. Aí eu dei ideia para um primo meu, que tem loja até hoje celular no Brasil, de levar celular. Eu montei uma exportadora, sem capital nenhum. Cheguei no banco, apliquei para uma linha de crédito, que era uma fortuna na época, $10 mil. Cada celular era $1.000. Imagina, um celular, $1.000. Celular que não é, não estou falando de iPhone, estou falando daqueles Motorola. Fui um dos primeiros a mandar celular daqui para o Brasil. E aí comecei minha empresa de exportação e importação. E aí fiquei nessa empresa durante 4 anos. A gente fez negócio com empresas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, warehouse, movimentando quase $2 milhões por semana em exportação de celular. E ajudei a família, porque meu primo estava precisando fazer alguma coisa no Brasil, diferente. Ele tinha trabalhado como gerente de contabilidade da Moleque por 20 anos e estava querendo sair de lá e fazer alguma coisa diferente. E ajudei ele lá, e aqui me deu condições de pagar meu visto, de pegar, porque sabe como é que funciona? Se a empresa aqui não funciona, tu não tem o visto. E montar minha vida. Uma pergunta, Périx. Legal, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai ver esse vídeo e vai se inspirar no que tu tá falando, cara. Porque assim, meu caminho é diferente, mas eu já tinha uma empresa, né, quando eu vim pra cá, que é essa que eu tô aqui agora. Então eu saí do Brasil já sabendo disso aqui, né? Tu chegou aqui e teve esse baque grande. E a pergunta é, como é que a relação com o inglês, né? Eu tive a mesma base tua do inglês, e eu tenho certeza absoluta que com a base, tu não ia vir pra cá pra ser guia turístico, não é impossível, né? Então conta um pouquinho, dá esse tip, né? Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória até poder ser guia turístico em inglês, né? Não, eu fui guia turístico em português. Em português, cara. Porque era o boom, anos 90, aqui era o boom do turismo brasileiro. Grupos da Tia Augusta de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, 5, 6 tias, alguma coisa, que traziam. Mas eu tinha que ter o inglês. O inglês é uma coisa que não aconselho ninguém vir para cá sem inglês. Eu vim na primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu vim em 1989, e eu vim morar em 94. Então foram 5 anos, e cada vez que eu voltava, eu tinha certeza, eu tenho que aprender mais. Eu fiz curso, eu sou muito de estudar por mim também, e graças ao professor Edivino, né? Lembra? Deus nos deu a base, né? The Book on the Table. Eu nunca vou esquecer as músicas dos Beatles que ele colocava, e a gente cantar junto. Música me ajudou bastante, porque eu gosto de música e não vou cantar uma música se eu não sei o que eu estou cantando. Então, desde criança, eu gosto muito de línguas e tentei me educar primeiro antes de morar aqui. Não tente. Se alguém pensar assim, vou para os Estados Unidos e vou aprender no trânsito, nem tenta. Tá, aí conta para mim então, depois, 4 anos com essa empresa de exportação de celular, né? Imagino que não foi fácil, porque era um mercado muito novo para o Brasil também, né? E caro, né? Eu me lembro, eu demorei a ter celular, me lembro que era muita grana. E aí, o que tu fez depois Isso já era 98, 99? Vou te dar um parênteses aí na tua colocação, eu vou discordar de ti. É um mercado novo, por isso que é mais fácil. Era muito fácil, porque ninguém dominava.
Então, tu tinha erro, tinha margem para erro. Quando se tornou popular e quando as empresas grandes entraram, aí eu resolvi, eu tinha duas opções. Uma, me vender, vender a minha empresa para uma das grandes, a Motorola fez proposta, para pegar meu banco de dados de clientes no Brasil, ou competir com eles, que eu não tenho tamanho, ou mudar por alguma coisa que pudesse fazer diferente do que eles faziam. Então, como eu viajava demais, eu passava 2 dias em Miami, 2 dias em São Paulo, 2 dias em Miami, 2 dias na Bolívia, 2 dias em Miami. Estava sempre viajando porque eu tentava expandir para o resto da América Latina. E claro que o meu espanhol não é tão bom quanto o teu, mas eu comecei a falar espanhol também, porque tu começa a aprender viajando, né? E também se educando. Eu não fiquei só aprendendo, falando no portunhol. Tentei me educar também para o espanhol. Quando eu vi que todos os meus concorrentes, maiores ou menores que eu, começavam a pegar e baixar preço, briga por mercado, uma pessoa que era meu sócio na época, isso é um conselho que eu dou para todo mundo, não faz o negócio sozinho. Se tu puder, traz mais gente contigo, porque são ideias diferentes. Não traz gente que concorda contigo, traz gente que tem ideias diferentes. Porque se tu pagar alguém, ou se tu botar alguém do teu lado só para dizer amém do que tu fala, tu não vai para frente. A gente era amigo, mas a gente discordava em muita coisa. É como se fosse, comparando aí com o nosso mundinho de Porto Alegre, Inter e Grêmio. Se o Inter tá bem e tá para cima, o Grêmio vai tentar se esforçar o máximo possível para nos bater. Quando a gente está embaixo, o Grêmio está em cima, a gente se esforça. É sempre ter uma ideia diferente, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe o que está fazendo, mas que não diga amém todo o tempo. Então, o Cláudio, que era o meu sócio na época, o pai dele era vice-presidente da MCI, que hoje é a Verizon, Vodafone, vice-presidente mundial. São paulista, mercado de São Paulo bombando, e ele teve a ideia de vender os cartões pré-pagos para chamada internacional, para brasileiros que vinham morar aqui ou para empresas americanas em São Paulo. A gente mudou por isso, e aí eu comecei a viajar mais ainda, e eu me deparei com um problema. Cada vez que eu viajava, tu lembra do SIM card? Sabe o cartãozinho do telefone? Cada vez que eu viajava, eu tinha que trocar o SIM card. Cada vez que eu viajava, meu telefone não funcionava no outro país. Aí eu montei uma empresa de aluguel de celular, junto com o Cláudio, junto com o meu outro sócio. A gente começou a alugar celular para pessoas que viajavam. Então a gente foi ao redor do mundo, pegamos linhas telefônicas da Espanha, da Itália, da Inglaterra, do Japão, da Rússia, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, e nós começamos a colocar lojas dentro de aeroporto. Se tu perguntar para mim qual é a época da minha vida que eu ganhei mais dinheiro, foi nessa época que eu tinha renta celular. A gente registrou o nome como rentacellular.com. Era início da internet, era início da era de e-mails e internet. A gente registrou o nome como .com. A gente não registrou o nome de só rentacellular, rentacellular.com. Qualquer search, qualquer busca que alguém fizesse de aluguel de celular, caía na gente. E aí a gente tinha loja de Miami, onde eu morava na época, até Boston. Toda a costa leste era coberta. Eu tinha uma loja em Miami, eu tinha uma loja em Jacksonville, eu tinha uma loja em Orlando, eu tinha loja em Atlanta. Em Atlanta eram 6 lojas. O aeroporto de Atlanta é enorme, uma em cada terminal e algumas vezes 2 em um terminal só. Abri também aqui em Washington, onde eu estou. Tem a cidade de Virgínia, cidade de Virgínia, cidade de Dallas, que é onde está o aeroporto internacional, e tem o aeroporto doméstico, que é como se fosse o Galeão Congonhas e o Guarulhos. É isso? Né? São Paulo é um pequeno e um grande. Tinha loja em New Jersey e loja em Boston. Então, a gente cobriu toda a costa leste, e aí foram 10 anos de alegria com a empresa, até que minha esposa ficou grávida e eu vi que também tinha acabado a onda, né? Porque
os telefones começavam já a dar início de AT&T ou Verizon ter telefones internacionais. Eu pensei, vou vender isso antes que acabe sem cliente nenhum. Por causa do roaming, né? O roaming começou muito forte daí, né? É. Tá, e depois tu vendeu a tua parte? Uhum. Aí eu tirei um ano sabático, 6 meses, era para ser um ano, mas acabou sendo 6 meses, e meus filhos nasceram, tenho gêmeos, e a minha ideia inicial era ficar em casa. Minha esposa trabalhava para não embaixada, mas para uma parte da embaixada brasileira em Washington, que é da aeronáutica. Então, ela é funcionária pública e ela tinha que voltar a trabalhar depois da gravidez, depois de nascer, ela tinha que voltar 6 meses depois. A minha segunda esposa, ela não podia sair já ela trabalhava. Eu pensei, vou ficar com as crianças em casa, eu vou conseguir um part-time, um trabalho que seja mais fácil. Vou parar com essa história de empreendedor, vou trabalhar para alguém. Vou ser funcionário. Mas não estava procurando nada de especial. Aí chegou um convite para trabalhar no Whole Foods, que é uma empresa, aliás, foi minha esposa que viu a oportunidade, me indicou. Eu olhei, não sei, né? Porque é um supermercado diferente, né? Não é um supermercado normal, é um supermercado de comida e saúde. E o presidente da empresa estava querendo fazer um projeto novo, que era educação alimentar para a saúde. Isso foi antes da compra da Amazon. Antes da compra da Amazon. Foi bem antes da compra da Amazon. Isso foi, estou falando de 2010 agora. 2009, final de 2009 e início de 2010. E eles, o presidente, o John Mack, ele estava querendo montar uma equipe de nutricionista em cada Whole Foods, e tentar promover, que em inglês, todo mundo que provavelmente ouve teu canal fala português, ou a maioria, né? Mas o nome do programa é Health Eating at Whole Foods. Então é comer bem ou comer saudável no Whole Foods. E aí eu fiquei com eles 4 anos, eu tive a oportunidade de encontrar os melhores médicos do mundo em termos de alimentação, fiz um treinamento extensivo com eles, ganhei o prêmio de melhor programa de todas as lojas do Whole Foods, são 370 lojas do Whole Foods. Como era um programa novo, cada loja teve um nutricionista responsável por montar um programa que depois ia ser a base para todos os outros. São os primeiros 2 anos, cada um tinha liberdade de fazer como queria. O meu ganhou o primeiro lugar. Então, foi muito legal, porque foi super reconhecido. E durante o meu divórcio em 2013, eu resolvi sair para dar uma parada de novo, sair, recomeçar minha vida. E aí surgiu a oportunidade, surgiu o convite de uma pessoa que era ligada à inteligência americana, a CIA e FBI, que estava também se aposentando, e ela queria investir na segurança dos americanos, mesmo que não seja de segurança em termos de guerra, em termos de espionagem. O que ela queria fazer, o que ela sentiu, o que ela viu é que a maior debilidade, ou como em português, a parte mais debilitada da segurança americana é a comida. O que mais mata americano não é terrorismo, é ataque cardíaco, é câncer, é obesidade, é diabetes. E então ela me chamou para montar esse programa que a gente está fazendo agora, que eu estou envolvido agora, que é o Green Fair, que é sem fins lucrativos, mas que eu aplico tudo que eu aprendi nessa bagagem de 27 anos aqui, mais 6 anos como empreendedor no Brasil, mas estou envolvido em tudo. Eu faço toda a parte técnica, né, da alimentação, do exercício e tudo mais, que é a minha especialidade, mas a parte administrativa que não tenho curso nenhum, que é curso da vida, né? Em que momento tu virou vegetariano, Péricles? No Whole Foods? Bom, isso começou... Tu já era? Não, isso começou muito tempo atrás, eu tinha uns 15 anos. Eu nunca fui, assim, de falar muito. Eu ia muito, não sei se tu lembra quando vim de Montenegro jogando vôlei. O vôlei foi que me trouxe para comer melhor. A minha
o meu desejo de poder fazer. Eu fazia todos os esportes. Eu fazia o vôlei, eu fazia o basquete, eu fazia o handebol. Poxa, o Pedro, o Celso, a Karen, todo mundo de esporte, banda do colégio, canarinhos, tudo que tu pode imaginar do colégio oferecia, eu fazia, né? E daí conversando com um pessoal que jogava já há mais tempo, eu vi que eles se cuidavam muito. O pessoal mais antigo se cuidava muito da alimentação, não bebia. E daí um dia me falaram, não come carne. Daí eu tinha uns 14, 15 anos, eu conhecia a macrobiótica. Eu ia num lugar em Porto Alegre chamado Associação Macrobiótica, no centro de Porto Alegre. E também tinha a Ilha, o restaurante vegetariano dela, lá no centro de Porto Alegre também, Ilha Natural. Então, minha mãe, eu tinha várias brigas com ela, porque ela come carne, toma leite. Eu não, e como tu se sente muito melhor. Péricles, então, eu queria te agradecer também. Cara, muito legal falar contigo, né? Pude ficar horas conversando. Mas aqui no canal a gente tem a Dica do Milhão. O que é a Dica do Milhão? A Dica do Milhão é quando tu tá assim naquela tua roda de amigos, né? E o cara tá com essa dúvida, que ele, no nosso caso, ele tá com a dúvida de vir para os Estados Unidos, né? Empreender, tem uma oportunidade, ou não tem a oportunidade, mas ele tem a coragem. E o que tu diria para esse cara, para ele poder, de alguma maneira, ter uma direção, ter um conselho, né? O que tu diria que seria uma das coisas mais importantes, ou alguma das coisas mais importantes que ele tem que ter atenção e o cuidado nessa migração, nessa trajetória? Trazer tudo de bom que ele aprendeu no Brasil, nessa bagagem antes de como empresário, que a gente fala do famoso jeitinho brasileiro, que é a forma de trabalhar mais, mas deixar de lado o jeitinho brasileiro na parte ruim que a gente tem. Aqui é um lugar que não perdoa. Aqui é um lugar que, se tu fizer tudo certo e tu fizer com vontade, tu ganha. Tu consegue realizar teu sonho. Aqui é trabalho. Se tu vem pra cá com a ideia de que eu vou fazer mais ou menos meia boca, porque lá no Brasil eu fiz e daí eu consegui, não tem como. A lei de Gerson. Sem malandragem, então. Sem malandragem. Com malandragem boa. A malandragem boa é o que eu falo aqui pro meu pessoal, aqui, às vezes na cozinha, quebram um equipamento, a gente não para. A gente enjambra, né? A gente faz andar, a gente continua fazendo as coisas. A pandemia veio, teve que fechar, a gente deu jeitinho, a gente conseguiu fazer. Essa é a malandragem que diferencia o brasileiro, que é o Neymar, o driblador, tu dribla o problema. Agora, achar que tu vai pegar, vir para cá e fazer a malandragem da parte da lei de Gerson, de eu tomar vantagem e vai dar um jeitinho para não pagar taxa, para não pagar isso, para economizar aquilo ali, ou entregar para o cliente uma coisa que não é verdade, não funciona. O cliente aqui é mais exigente. E o cliente aqui tem mais voz. E Péricles, o sonho americano existe, Péricles? Conta para nós. Com certeza. Com certeza. Mas tem que ter pé no chão, né? O americano, ele é muito mais receptivo. O pessoal fala, discriminação. É muito mais receptivo para o imigrante do que o brasileiro. Tu, como argentino no Brasil, poxa, a gente faz piada do argentino toda hora, não faz? Sofri. Eu sei o que tu passou. Aqui, provavelmente, tu nunca vai passar por isso. Ele é muito mais receptivo, é um país que precisa de tudo. Aqui, a gente fala toda hora que a gente tem a síndrome, o Lauro Quadros, da Rádio Gaúcho, fala que a gente tem a síndrome do vira-lata, né? A gente acha que a gente é menos no Brasil, a gente tem muito melhor educação lá, a formação que a gente tem, a formação por necessidade de empreendedor. O empreendedor americano não tem a mesma experiência que a gente tem. Não tem o jeitinho brasileiro que a gente tem para fazer as coisas. Existe sim. Eu tenho muitos amigos que vieram, que estão aqui há muito tempo. Os 7 anos são... É que nem casamento. 7 anos é o que vai decidir teu futuro aqui. E os primeiros 7 anos, provavelmente, é o de mais batalha. Depois as coisas ficam mais legal. fáceis. Cara, de coração, Péricles, uma alegria te rever, né? Se reencontrar contigo. Espero que agora a gente não perca mais. E, cara, de coração, sabe que tu é um cara especial para mim. Foi muito importante na minha vida. E te agradecer, de coração. E a gente se vê no próximo vídeo.